Olá, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Vamos para mais um dia de palavra, para mais um dia de devocional. Vamos lá? Abra a tua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 25. A gente vai estar lendo aqui a partir do versículo 29. Mas primeiro vamos estar aqui convidando Deus, Jesus e o Espírito Santo para estar aqui conosco. Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais um dia, que seja mais um dia na tua presença, Paizinho. Paizinho, eu quero convidar, Pai, o Senhor Jesus e o Espírito Santo para juntos darmos continuidade devocionais. Devocionais esses que têm falado aos nossos corações, Senhor. Tem nos mostrado o caminho que devemos andar, o que devemos fazer e o que não devemos fazer. Pai, pelo poder do nome de Jesus e para essa presença do Espírito Santo aqui, para nos dar maior entendimento da Tua palavra, Pai. E assim a gente vir colocar em prática em nossas vidas, para que haja transformação em nós e ficarmos cada vez mais parecidos contigo, Pai. Pai, que todo barulho à nossa volta, Senhor, venha ser cessado pelo poder do nome de Jesus. E que a nossa concentração, Pai, venha estar somente em Ti nesse momento. Pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 25, versículo 29, que fala assim: Se alguém o atacar e tentar matá-lo, o Senhor seu Deus o protegerá como um homem que guarda um tesouro precioso. Mas ele vai jogar longe os seus inimigos, como um homem que atira pedras com a sua funda. O Senhor Deus cumprirá todas as coisas boas que lhe prometeu e o fará rei de Israel. Somente até aqui, versículo 29 e 30. O que é aqui? Essa parte da história. Aqui no capítulo 25, está contando a história de Davi e Abigail e Nabal. Essa parte da história aqui é quando Davi manda os empregados dele, a Nabal, avisar que estava indo até a terra dele para poder recepcioná-lo. Entende? Porém, Nabal era um homem de coração duro. E ele achou uma afronta os empregados de Davi irem até ele e falar que Davi estava indo na sua terra. Porque na concepção de Nabal, Davi ainda não era rei. Então tem aqui uma parte da história que ele questiona: quem é Davi? Por que eu tenho que alimentá-lo? Entende? Porém, um dos empregados de Nabal, vendo a situação, contou para Abigail o que estava acontecendo. E Abigail, na sua sabedoria, ela interviu, porque quando Nabal disse que quem era Davi, que ele não ia ajudar, essa notícia chegou até Davi, e Davi se irou, porque Davi estava tomando conta das terras de Nabal. Entende? Então, o que Davi fez? Ele se levantou com seus homens para poder atacar Nabal e exterminar Nabal ali, juntamente com os meninos e outros descendentes da família. Porém, quando a notícia dessa situação chegou em Abigail, ela agiu na sabedoria e interviu no meio do caminho a chegada de Davi. E aqui é justamente a parte que ela está falando para Davi. Entende? Então, o que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Primeiro, apesar do Davi ainda não ser reconhecido como rei, apesar dele ainda não ter tido, não estar como rei ainda, porque Saul ainda governava, apesar de Davi não estar governando, apesar de Davi não estar governando, sentado no trono como rei, muitas pessoas ali no reinado de Saul, por onde Davi passava, já reconhecia quem era Davi e quem ele ia vir a se tornar. Então, Abigail já sabia que Davi ia se tornar rei de Israel. Entende? Então, por isso que ela interviu. Porque rei naquela época era a autoridade máxima. Então, ali, ela ignorou a atitude do marido, que era um tolo, que agiu como um tolo. Ele não pensou futuramente, ele pensou apenas ali no momento. Entende? E ela interviu nessa situação, agindo de sabedoria, pensando futuramente, para poder vir a ficar viva, para poder vir a ter a sua vida ali, né? Na cabeça dela, do jeito que ela estava conjecturando.
Então, o que Deus quer que a gente entenda disso aqui? Aqui na história, a própria Abigail fala do reinado de Davi, que ele havia se tornar rei, porque ela já reconhecia a posição de Davi na situação. Então, a promessa que Deus fez a você, ela será cumprida. Sobre a vida de Davi existe uma promessa de rei. Sobre a sua vida existe uma palavra de Deus. A promessa será cumprida. Muitas pessoas à sua volta, que fazem parte da sua vida, seja diretamente ou indiretamente, já perceberam o mistério que Deus tem contigo. E algumas pessoas já sabem aonde Deus vai te colocar e o que você vai ser, qual é a função que você vai exercer. Entende? E muitas pessoas já reconhecem isso em você, mesmo você achando que não. Mesmo você achando que está sozinho você e Deus. Muitas pessoas já reconhecem. E por conta de muitas pessoas já reconhecerem, muitas pessoas já te tratam como sendo. Aqui, no caso, Davi ia se tornar rei. Nesse momento aqui, Davi era apenas um empregado de Saul. Ok? Então, de um certo modo, vamos botar assim grosseiramente falando, Nabal não estava tão errado assim. Só que ele foi rude. Ele poderia ter ajudado, independente ou não se fosse se tornar rei ou não. Porque nós precisamos ajudar o outro quando está passando necessidade. Se você tem condições de ajudar ao próximo, que está passando necessidade no momento, está precisando de ajuda, estenda a sua mão, independente do que ele vai vir a se tornar ou de quem ele é. Entende? Deus nos ensina que precisamos ajudar o próximo. Entende? Mas Nabal não quis. Nabal olhou para quem ele era, não olhou para o que ele poderia fazer. Entende? Ou seja, Nabal na cabeça dele viu que não ia ter retorno para ele se ele ajudasse Davi. Na cabeça dele. Só que a gente não tem que fazer ajuda para o outro pensando no que a gente vai receber de volta. Porque quem traz a recompensa para a nossa vida quando nós estendemos as mãos é Deus. Não é o humano, não é a pessoa que você está ajudando. O máximo que a pessoa pode te dar é um obrigado, mas também se ela não te der, não fique chateado com isso. Não queira se vingar da pessoa porque a pessoa não te agradeceu pelo que você fez por ela. Toda bondade, toda maldade que nós fazemos, tudo que nós fazemos, toda ação que nós temos, são sementes que a gente está plantando. Uma hora, essas sementes elas vão germinar, desenvolver e dar frutos. Então, tudo que você está fazendo para alguém, ou na sua vida, direta e indiretamente para alguém, são sementes que você está plantando, que futuramente vão gerar uma plantinha que vai gerar um fruto, e aquilo que você fez aqui, lá na frente, vai vir para você de algum modo. Seja bom ou seja ruim, dependendo da semente que você plantou. Entende? Aqui na história, Abigail está reconhecendo quem é Davi. Então a própria Abigail dá a entender que Deus vai cumprir a promessa sobre a vida de Davi. Não é diferente na sua vida. Por mais dificuldade que você esteja passando no seu processo, por mais escassez, por mais dificuldade, por mais adversidade, a palavra de Deus lançou sobre a sua vida, ela vai se cumprir com riquezas de detalhes. Por que muitas das vezes no nosso processo a gente se vê em situações adversas que dá a entender para nós que a gente não vai sair daquela situação que a gente se encontra? Por que Deus permite as dificuldades e adversidades chegarem na nossa vida e permite fazer parte do nosso processo? Porque são através das adversidades e das dificuldades que a gente se aproxima mais de Deus, que a nossa fé é fortalecida e evidenciada, que a gente procura mais a presença de Deus, a gente gera-se dentro de nós uma dependência pelo Senhor. Então, tudo que você está passando está no controle do Senhor. Isso não é apenas uma mera formalidade na palavra, isso é real. Deus tem o controle sobre a sua vida.
Só que a situação que você está passando é Deus moldando você, ok? Para você entender que é Ele que rege sobre a sua vida. E que você precisa aprender a depender e confiar nele. Porque se tem uma coisa é fato que eu aprendi no meu processo, e eu aprendi de uma forma bastante dura. Quando Deus quer algo de ti, e você, por algum motivo que você não está entendendo, ok? Ou que você não queira fazer, a vontade de Deus sempre vai prevalecer sobre a sua vida. Então você pode estar agindo de uma maneira que você realmente não está entendendo o que está acontecendo. Você pode estar agindo na leiguice. Por fato de nunca ter passado pela situação, você não sabe como agir, como proceder. Porém, também você pode estar agindo de uma forma como se fosse uma criança birrenta. Eu não vou fazer, não quero fazer e acabou. Independente de como você estiver fazendo, o tempo que você demorar a contrariar a vontade do Senhor sobre a sua vida, você vai ficar andando em círculos, no mesmo lugar. Enquanto você não ceder à vontade de Deus para fazer a vontade dele, ele vai deixar você no mesmo lugar, no mesmo cenário, da mesma forma, até você se render e entender que é ele que rege sobre a sua vida. Estou falando isso para você porque eu passei o meu processo com Deus várias vezes isso. Eu tive muita dificuldade em confiar no Senhor. Eu tive muita dificuldade em soltar o controle nas mãos dele. Entende? Então ele vai deixar você ali igual um bichinho que fica rodando no mesmo lugar, até você entender que é ele que prevalece sobre ti. Entende? Então quando a gente literalmente entende que a vontade de Deus prevalece sobre nós, a nossa fé é fortalecida. O nosso vínculo com ele é fortalecido. E a gente para de questionar as coisas e começa a obedecer. Entende? Então tudo que você está passando no seu processo é literalmente um processo para ensinar você como é que funciona na prática as coisas de Deus na sua vida. Porque a teoria, gente, é linda, mas o que faz transformação em nós é a prática da palavra. Então precisamos praticar o que lemos, precisamos praticar o que aprendemos. Entende? Então encare o seu processo como algo ativo. Não é somente teoria, é prático. E você precisa praticar todos os dias para a sua fé ser fortalecida, para você ter crescimento, para você ser desenvolvido, amadurecido, para ser preparado para viver os planos do Senhor para a tua vida. Então saiba você que você é um tesouro valoroso para Deus. Porque todo esse processo que você está passando com o Senhor. Você está tendo a oportunidade de ser transformado pelas mãos dele para viver os planos dele. Entende? Então Deus te vê como um tesouro valoroso. Hoje você está no anonimato. Hoje você não é reconhecido. Mas amanhã você vai ser reconhecido. Hoje são poucas as pessoas que veem Deus em você, mas amanhã será uma multidão. Só que para você chegar na manhã, você primeiro precisa estar pronto e preparado para isso, porque senão você não vai ter estrutura para aguentar o que está por vir. Entende? Então o seu processo se faz necessário. A sua intimidade com Deus se faz necessária. O seu relacionamento com Ele também. Então não olhe para o futuro, olhe para o agora. Priorizando ao Senhor na sua vida. Para você andar de acordo com a vontade dEle. Que é boa, perfeita e agradável. Entende? Então aqui na história a gente vê que Abigail reconhece quem é Davi. Na sua vida também terá pessoas que reconhecerão quem é você, perante ao Senhor. E ajudarão você como Abigail ajudou Davi. Entende? Então continue no seu relacionamento com Deus. O seu inimigo, ele quer a sua derrota. Ele quer que você desista. Não desista. Por mais difícil que esteja o seu processo. Por mais cansativo que esteja o seu processo. Não desista. Continue acreditando na palavra que Deus deu sobre a sua vida. Continue acreditando na promessa. Continue indo. Mesmo que você vá devagar, mas continue indo, não para. Continue indo na direção que Deus te deu, acreditando que Ele vai te entregar. Porque vai ter um momento que Ele vai te entregar. E você vai viver o reinado, ok? A promessa que Deus prometeu a ti. Tá bom? Então não desista de você, não desista do seu processo.
Não desista de quem você vai se tornar e de quem você já está se tornando. Tá bom? Essa foi a palavra de hoje. Vamos estar aqui fazendo uma oração para a gente estar encerrando esse momento. Vamos lá? Pai, em nome de Jesus, Senhor, eu quero te agradecer por mais essa palavra, Senhor, por mais um dia de devocional. Pai, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, coloque em nós corações mais disciplinados de buscar a Ti, estar na Tua presença, acreditar na palavra que o Senhor lança sobre as nossas vidas, Senhor. Pai, que nós venhamos desenvolver contigo um relacionamento de profundidade, Pai, um relacionamento de intimidade, Pai. Que a gente possa desenvolver contigo uma aproximação, Senhor, aonde ficamos na dependência de Ti, confiando em Ti, Senhor. Pai, pelo poder do nome de Jesus, eu quero consagrar cada vida aqui a Ti, que cada vida vai ter um real encontro contigo, enquanto que sara, que transforma, que cura, que liberta. Que cada vida, Senhor, venha ser um contigo em espírito e em verdade, Pai. Mas, pelo poder do nome de Jesus, Senhor, eu agradeço. Amém. Gente, obrigada. Que Deus abençoe a sua vida. Que você venha ter um dia, uma tarde, uma noite espetacular na presença do Senhor. Tá bom? Fica na paz. Tchau, tchau.